aí, meu povo. Boa noite, pessoal. É isso aí, galera. Compartilhar com vocês, tá bom? Um pouco de retrospectiva, né, da minha experiência aqui em Portugal. Para quem nos acompanha, né, desde o início, sabe, né, cara, a vida e a realidade do imigrante não é fácil. Não é fácil. Há um ano atrás, né, exatamente um ano atrás, eu estava me confraternizando, né, com os colegas de trabalho. A gente foi se confraternizar. Eu folgava no dia seguinte e quando eu voltei, né, para o trabalho, eu recebi a informação que que eles não iam renovar o meu contrato, né, que eu tenho que procurar outro trabalho. E acontece que eu fui, né? Tipo, eu fiquei assim um pouco triste, né? Porque tinha 6 meses que eu estava em Portugal e os meus primeiros 6 meses aqui em Portugal não foram fáceis, né? Eu vim do Brasil, para quem nos acompanha, passei 4 meses esperando o visto ser aprovado, tive prejuízos e vim para Portugal, né? Deixando dívidas no Brasil, né? E acontece que os nossos primeiros 6 meses aqui em Portugal foram para pagar conta, né? Foram praticamente para pagar contas. E nós não tínhamos uma reserva, né? E eu tinha recebido a notícia que ia ficar desempregado. Eu fiquei um pouco angustiado, fiquei preocupado, né? Eu disse, meu Deus, mas o Senhor proverá todas as coisas. Há um ano atrás, estava bastante preocupado, porque eu moro de aluguel, né, despesas fixas, não tinha uma reserva, né, porque os meus primeiros 6 meses eram para pagar conta, mas Deus proveu todas as coisas, Deus abriu as portas de todas as coisas, né, graças a Deus eu saí do trabalho dia 5, foi meu último dia, nesse trabalho, no caso, eu ia entrar de férias, né? E não ia retornar. Mas eu até antecipei e saí da empresa para procurar trabalho. E Deus providenciou todas as coisas, porque um ano se passaram, né, que eu estou aqui em Portugal e Deus nos abençoou de uma tal forma que é só agradecer a Deus, né? Porque um ano se passaram. Tipo, eu agradeço a Deus que Deus nos abençoou, né? Hoje, financeiramente, eu estou mais organizado, né? Comprei algumas coisas que eu tinha vontade de comprar, tipo, fiz uma reforma na minha casa no Brasil, comprei um carro praticamente seminovo, né? Tudo com a questão de propósito, foco e fé. Mas não é fácil, não é fácil. Eu busco aqui compartilhar com vocês a realidade de um imigrante. Meus primeiros 6 meses não foram fáceis. Adaptação, tipo financeiramente pagando contas no Brasil, mas graças a Deus, 1 ano e 6 meses aqui em Portugal, Deus tem nos abençoado. Mas é o que eu sempre falo, se você planta a semente de maçã, você não vai colher uva. Vocês estão entendendo? Você vai colher aquilo que você planta, né? Você tem que buscar plantar, claro, em terra fértil, mas busque plantar coisas boas. Busque plantar, o que eu falo em questão de plantar, é em questão de objetivo, em questão de estudar, em questão de se aperfeiçoar, estudar o país que você está, entendeu? Porque ser imigrante não é fácil, mas é possível vencer, é possível realizar nossos sonhos, é possível você comprar algo, um videogame que você não tinha comprado quando criança.
né? Realização de sonhos. É possível. O importante é não desistir, né? E isso acontece na minha vida. Eu estou com 1 ano e 6 meses. 1 ano se passaram. Há 1 ano atrás, eu estava saindo da empresa, né? E, tipo, não tinha uma reserva financeira, mas eu acreditava, né? E trabalhei, né, para realizar os meus sonhos. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, busque trabalhar para realizar os seus sonhos, não os sonhos do seu patrão, não os sonhos da sua família, não. Busque para trabalhar, trabalhe para realizar os seus sonhos, né? Etapa por etapa, meta por meta, até alcançar o seu objetivo, né? Eu agradeço a Deus que eu tenho sonhos maiores, o meu sonho, só que eu estou trabalhando meta por meta, até alcançar o meu objetivo, né? Tipo, nós temos um objetivo e outra coisa, quando você alcançar um objetivo, uma determinada meta, seja grato a Deus, né, pelas bênçãos, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. 1 ano se passaram e graças a Deus, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado, mas não é fácil, né? Eu compartilhando com vocês, é a minha experiência, né? A minha experiência, né? Eu busquei aprender, dei o meu melhor no meu trabalho, né? Em 1 ano trabalhando na empresa que eu estou, sempre busquei dar o meu melhor, né? Ofereci o meu melhor. Eu sempre trabalhei, né, no meu trabalho como se eu estivesse trabalhando, oferecendo para Deus, né? Busque sempre dar o seu melhor, porque Deus, Ele honra aqueles que abençoam, aqueles que ofertam o seu melhor. Talvez você esteja no seu trabalho e não esteja, mas dê o seu melhor. O homem talvez não vá lhe honrar, o homem não vá lhe abençoar, mas Deus vai lhe abençoar. E Deus vai usar pessoas para lhe abençoar, né? Deus, Ele vai lhe dar sabedoria, né, para lhe abençoar. O importante é não desistir, o importante é perseverar, o importante é continuar focado nos seus sonhos e sempre pedindo a Deus sabedoria, né? Porque é para Deus que tem que ser toda a honra e toda a glória. Sabemos que a vida não é fácil, mas nós temos que superar os desafios todos os dias. Nós temos que buscar todos os dias, né, enfrentar os nossos gigantes, né, as nossas lutas diárias, né? E nós temos que sempre buscar a direção de Deus. Nós temos que sempre buscar a sabedoria do alto, né? Porque é Deus que nos abençoa. Eu estava vendo os meus vídeos, né, no Instagram, principalmente, né, o quanto, tipo, Deus tem nos abençoado, né? Isso em conhecimento, em experiência, né, em maturidade, né? A vida não é fácil, mas Deus, Ele nos capacita, porque Deus, Ele capacita o incapacitado. É Deus que nos fortalece, né? Eu cheguei aqui em Portugal, fui trabalhar na cozinha de um restaurante, não foi fácil, principalmente os meus primeiros 6 meses, né? Não foi fácil, né? Os primeiros 3 meses para se adaptar, né? Me queimei muito aqui com grelhador, cozinha, o estresse, né? Não foi fácil. No segundo trabalho já foi melhor, né? Mas sempre trabalhando focado, sempre ofertando o meu melhor. E agora em diante sempre eu vou ofertar o meu melhor. Como que se eu ofertasse, como se eu oferecesse para Deus, né? Hoje, né, graças a Deus, tenho uma profissão, né? Investi, fiz um curso, né? E tipo, eu sou professor de história, mas tem toda uma qualificação, uma validação, mas são essas coisas que Deus faz na nossa vida, né? Nós temos que agradecer e acreditar sempre que dias melhores virão. Acreditar sempre que dias melhores estão por vir nas nossas vidas, né? E essa é a nossa esperança, né? Por isso que nós temos que acreditar sempre, né, no melhor, né? Busque e trabalhe para realizar os seus sonhos,
Seja grato pelas realizações que você já alcançou, porque é isso, pessoal, né? Busque plantar boas sementes, porque você plantando boas sementes, você vai colher frutos doces. Isso é o sentido da vida. É isso, tá bom? Fique com essa reflexão, um pouco da minha experiência, né, meu aprendizado. Né? Na vida não se tem nada fácil. Nós temos que pagar o preço, nós temos que passar pelo processo, aprender com o processo, né? Mas sempre acreditando e trabalhando para realizar os nossos sonhos, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu.